Amados, que bom que você está aqui no último domingo do ano de 2024. Até parece estranho falar 2024 agora, porque já estamos lá, parece no futuro, né? Tudo a gente pensa no amanhã, pensa no hoje, pensa nas bênçãos que Deus te deu. Como você é vitorioso, irmão. Como eu sou vitoriosa, como Deus me deu força, e Deus te deu força. Passamos por tanta coisa esse ano. Como Deus foi extraordinariamente presente na sua vida. Nem sempre a gente mereceu que Ele tivesse presente na nossa vida, porque a gente não merece mesmo, mas porque Ele é bom, Ele esteve do seu lado. Não foi verdade isso? Hein, irmãos? Vocês estão aí? Amém. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, eu estava meditando nesses dias de estresse, a tendência da gente, nesse final de ano, tantas coisas aconteceram, fizemos tantas coisas, e a tendência da gente, quando está muito cansado, a gente começar a olhar aquilo que está ruim. E hoje de manhã eu estava meditando a respeito disso, estava pensando sobre isso, como a gente precisa aprender, para esse novo ano, ter olhos segundo o coração de Deus, olhos e uma visão segundo o coração de Deus. E me fez lembrar de uma passagem do povo de Israel, que teve o privilégio de ser liberto por um grande libertador, Moisés. Na verdade, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, naquela mentalidade de escravos. Durante 400 anos que eles ficaram, 400 e poucos anos, ficaram como escravos naquela terra do Egito. E o dia que Deus falou para eles saírem, teve que ter as 10 pragas para que o faraó libertasse eles, tal. E aí eles saíram, e a primeira grande oportunidade, além de ver as 10 pragas acontecerem, tiveram a primeira oportunidade de chegar num ponto que não tinha mais saída. Eles tinham que passar ou pelo Mar Vermelho, ou eles iam morrer ali, porque eles encontraram o mar na frente deles. E nessa saída, e o povo todo atrás, e Moisés na frente do mar, falou: Deus, o que eu faço? Ele falou: você tem uma vara na mão, bate no mar, que ele vai se abrir. Ele nunca tinha visto isso, mas ele acreditou que Deus poderia fazer, e o mar se abriu. Pela primeira vez ele viu um milagre extraordinário. Quer dizer, nunca na história ele tinha ouvido falar que Deus havia feito um milagre desse. Aí eles passaram, mas como se não bastasse, a misericórdia de Deus era tão grande, que quando o povo acabou de passar, vieram os egípcios atrás tentando pegá-los, e o mar era tão caudaloso que acabou matando todos eles, porque Deus fez o mar voltar ao normal, e matou todos os egípcios que estavam ali, e eles ficaram livres, e foram andando com Deus. Aí depois Deus levou-os para um lugar, para o Monte Sinai, falou com eles, e foi essa música, a primeira música que foi cantada hoje, foi exatamente isso. Naquele lugar onde Deus falou, naquele monte, existia relâmpagos, existia raios, existia uma fumaça, existia clangor de trombetas, um barulho ensurdecedor. E aí Deus se manifestou na frente deles, falando com Moisés. Mas o povo naquele momento ainda, depois que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, o povo ainda caiu na idolatria e fizeram um bezerro de ouro, e foram punidos por causa disso. E Moisés subiu novamente ao monte, e o povo viu quem eles serviam. É um Deus todo-poderoso, um Deus que abria mares,
um Deus que fez morrer todos os primogênitos do Egito, mandou 10 pragas, foram na verdade coisas extraordinárias que aconteceram com todo aquele povo, e eles puderam ver o que Deus fazia. Deus abriu o mar vermelho, eles viram o Deus de poder que tinham. Aí viram no Sinai, como Deus era poderoso, extraordinariamente poderoso. E continuando a caminhada, chegou a oportunidade deles estarem na frente da terra prometida, em frente à terra prometida. E Deus falou: manda 12 pessoas, um de cada tribo de Israel, um de cada tribo, quer dizer, os representantes deles, 12 príncipes, 12 pessoas que se destacavam. Eu quero que eles entrem lá na terra prometida, porque essa terra prometida mana leite e mel. É tão boa, é tão fértil, tem tanta prosperidade, tem tanta coisa boa, que eu quero que você vá lá e mande 12 para lá, para que eles vejam a terra maravilhosa que eles vão herdar. E eles entraram lá, os 12, e ficaram lá 40 dias, olhando a terra, vendo as plantações, e vendo tudo o que acontecia naquela terra. E aí, eles desceram, depois dos 40 dias, e nós vamos ler esse pedaço. Números 13, versículo 2, depois nós vamos para o 18, 19, 20, 21, e depois vamos lá para o 27, para não ler demais, para não ficar lendo muito. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora o versículo 18. Aí ele fala assim, ele dá a orientação: quando você for lá, veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. E aí nós vamos para o 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: eles foram lá, ficaram 40 dias, viram tudo, trouxeram um cacho de uva, que precisava 2 pessoas para carregar, um aqui na frente, um pau aqui e outro atrás, e o cacho de uva tão pesado estava no meio, e eles vieram e trouxeram essa uva, para mostrar como era fértil a terra, como os frutos ali eram bons, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Quer dizer, é muito boa a terra, aqui estão alguns frutos dela. 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, que eram os gigantes. Agora 30, versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. 31. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, e vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha aqui, vamos parar um pouquinho aqui.
Eu quis começar falando para vocês que Deus tirou aquele povo lá do Egito como escravos. Eles estavam escravos 400 anos ali. Quando saíram dali, Deus mandou 10 pragas para que ele pudesse sair, por causa de Faraó ter um coração duro. Mas aí, quando eles saíram, precisou acontecer milagres, e aí Deus abriu o mar vermelho e fez maravilhas no meio deles. Eu vi o mar vermelho, como é lindo o mar vermelho, como é grande também. Eles passaram pelo mar vermelho, é seco. É seco quando fala, estava molhado o chão, claro, mas não tinha água embaixo. E eles passaram, e logo depois vieram os egípcios, e o mar encobriu todos eles, mataram todos eles. Eles viram as maravilhas de Deus, e Deus fez tudo isso para eles, depois falou com eles no Monte Sinai, quis mostrar para eles o quanto Ele é Deus poderoso, o quanto Ele é o Deus que não deixa os seus filhos na mão, o quanto Ele é Deus de promessas, e quanto Ele cumpre promessas. Aí Ele mostrou a terra, vai lá agora ver a terra prometida, vai lá, porque vocês vão gostar demais daquela terra. Eu quero que vocês façam o reconhecimento de tudo, para vocês entrarem lá, e tomarem posse de tudo aquilo, porque eu estou dando para vocês de presente. Mas eles foram, e viram a terra boa, mas eles olharam mais o ruim do que o bom. Eles olharam os filhos de Enaque, que eram como gigantes, eram pessoas muito altas, como Golias, e eles ficaram com medo. 12, 2 não tiveram medo, 10 tiveram medo, e não quiseram entrar na terra. Tinham medo, e mandaram, e começaram a falar, fofocar para todo mundo, nós vamos para lá, nós vamos morrer, nós vamos para lá, nós não temos exército para estar lá, nós não vamos conseguir chegar lá. Enquanto na verdade, eles tinham visto as maravilhas de Deus, eles tinham visto o mar vermelho. Deus não poderia muito bem lutar por eles, através deles, e dar vitória para eles? Sim, poderia. Só 2, Josué e Calebe, que tiveram fé para olhar o ponto de vista de Deus das coisas. Esse ano de 2025, você precisa ter os olhos do ponto de vista de Deus, olhar para as coisas que vão acontecer à sua volta, à sua frente, e não ficar olhando para o problema, e não ficar olhando para a dificuldade, e falar assim, Deus, porque todo mundo que passa por problema, você já viu que as pessoas fazem assim? Elas não buscam a Deus, não querem saber muito de Deus, e a hora que passa pelo problema, fala, por que Deus está me punindo? É uma cegueira muito grande. As pessoas põem a culpa em Deus da sua própria falta de responsabilidade. Você não, você conhece a Deus, e você sabe que Deus tem sido fiel, amém, amados? Não, desse jeito não tem sido fiel nem aqui nem na China. Vamos lá, você sabe que Deus tem sido fiel, sim ou não? Amém. Tem mesmo? Gostei de ver, você teve mais fé aqui, bonitinho na frente, do que os outros lá, e também a Fernanda, você e ele. Meus amados, é uma questão de você encarar esse ano com fé. É uma terra prometida que Deus tem dado a você, 2025, e se você for com os olhos daquela pessoa, daqueles 10 líderes de povo, daquelas tribos, que não tiveram fé para entrar, não conseguiram confiar em Deus, eles não conseguiram confiar no Deus vivo que tinha aberto o mar vermelho, no Deus que eles tinham conhecido lá no Monte Sinai, do Deus que tinha mandado 10 pragas, do Deus que tinha feito maravilhas. Eles não conseguiram confiar, e eu vejo que nós também temos essa dificuldade muito grande, às vezes, em confiar que o ano que vem vai ser um ano de bênção. Se você entrar com essa fé, irmão, 2025 vai ser o ano mais poderoso na sua vida, sabe por quê? Porque você vai acreditar pela primeira vez que Deus vai estar à sua frente, e que nada e ninguém vai tirar a bênção da sua mão. Só que você tem que acreditar, como Josué e Calebe. Josué e Calebe tinham um outro espírito neles, não era um espírito de medo, era um espírito de força, não era um espírito de medo, que muitas vezes você tem.
pai, meu filho, doente alguém, está com problema lá, está faltando dinheiro, e você fica com aquela cara triste, aquele abatimento, ao invés de dizer, em nome de Jesus, eu vou me levantar, em nome de Jesus nós vamos passar por essa luta, em nome de Jesus nós vamos em frente, vamos orar e nós vamos conseguir passar. Vocês não acham, se eles tivessem, todos eles, um espírito seguinte, Senhor Deus, nós somos medrosos, mas se o Senhor for conosco, nós vamos em frente, e nós vamos ter vitória. Deus haveria, com certeza ajudaria eles, mas não, eles começaram a falar, não vai dar certo, nós vamos morrer lá, não vai dar certo. Eles não falaram, não, Deus vai ajudar, não, mas Caleb falou, no versículo 30 ele fala, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem são as pessoas aqui que vão começar o ano como Caleb? Levante a mão aqui. Como Caleb, irmão. A hora que tiver um probleminha, ou tiver uma dificuldade, não vai ficar desanimado já de cara, não vai ficar pensando, por que Deus fez isso comigo? Porque Deus, amado, Deus tem propósitos em todas as coisas. Eu estava meditando sobre a vida, nós estamos na maratona, no livro de Jó, e o livro de Jó é exatamente naquele lugar, ele está falando o seguinte, Deus, eu passei por tanta luta, e ele falou no final assim, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Ele já amava a Deus, ele servia a Deus, ele tomava cuidado com a boca dele, ele fazia sacrifícios a Deus por causa dos seus filhos, ele era um homem íntegro, tanto que Deus falou para Satanás, você viu meu servo Jó lá na terra? E Jó ainda disse, eu só te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa luta que eu passei, Deus, estou ouvindo e vendo que o Senhor está falando comigo, agora meus olhos te veem. As lutas nos fazem enxergar Deus mais de perto. Mas tem uma coisa, amado, eu não estou falando de luta para o ano que vem, com certeza teremos, mas eu não quero profetizar lutas, eu quero profetizar confiança no grande Deus que você tem. Começar diferente esse ano, tirando medo de você, lembrando que o Senhor Deus é o Deus que te dá vitória, mas Ele te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é um espírito de temor, é um espírito de força, de amor e de moderação. Vamos ler esse versículo, 2 Timóteo 1,7, assim como o pastor Carlos tem os versículos preferidos dele, eu também tenho os meus preferidos. O meu preferido é esse aqui, ó, um deles, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então para de ficar, quando chegar um probleminha, para com isso, irmão, está na hora de te levantar e ser servo de Deus. Você ficou bravo que os israelitas não entraram na terra prometida, eles tiveram que andar 40 anos, porque durante 40 dias eles foram lá espiar a terra, e Deus falou, já que vocês não tiveram fé para tomar posse, 40 anos vocês vão demorar para chegar e tomar posse da terra prometida, e todos eles morreram no deserto, a não ser Caleb e Josué. Até mesmo Moisés não pôde entrar na terra prometida, não por incredulidade, mas por uma outra história de outro dia contando. Josué, que tinha o nome de Oséias, chamava salvação. O nome dele queria dizer salvação, Oséias, salvação. Mas aí Moisés começou a chamá-lo de Josué. Deus é a salvação. Josué quer dizer, Deus é a salvação. Para mostrar que a partir daquele dia, nunca mais, daquele dia só dessa situação, não, nunca mais Josué lutaria sozinho, mas Deus iria à frente dele, para sempre ele lembrar, Deus vai à minha frente. Irmão, você não tem o nome de Josué, Deus é salvação, mas você tem um Deus que não te deixa, você tem outro nome, tudo bem, você não precisa vincular o seu nome, mas você tem que ter claro na sua cabeça, quem é que vai à sua frente? É aquele que dirige todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que tem caminhos para você, que você ainda não entende, mas que são caminhos abençoados.
Quantos têm fé de começar esse ano com mais fé do que o ano passado? Levante a mão. Do que esse ano que nós estamos vivendo, que confusão que a gente faz, né? Levante a mão aí, vamos ver. Uou! Esse ano vai ser um ano de grandes desafios, irmãos. Mas eu posso dizer para você que depois do finalzinho de todos eles, nós vamos ser mais do que vencedores. Quantos creem nisso? Digam aleluia! Aleluia! Ah, irmão, eu queria tanto que você entendesse o que eu estou falando. Eu não estou dizendo porque eu gosto de te animar só, mas eu creio que é uma palavra do Espírito Santo para você. Olhe com os olhos de Josué e de Calebe. Olhe as coisas com os olhos de Josué e Calebe. Veja a terra prometida, veja as coisas boas. Não fique olhando para os gigantes. Os gigantes, eles estão aí. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? O povo difícil de falar, Jesus eterno. Força, 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 força. Davizinho viu Golias, grandão, falou assim, você sabe já dessa história, olha, enquanto todo mundo falava, olha que guerreiro enorme, quem vai conseguir lutar para ele? Ele olhava para a testa de Golias e falava, olha a testa daquele cara, é muito grande, eu vou jogar pedra lá, pó. É outra maneira de você ver a vida. E nós temos a maneira de ver a vida muito negativa, e você não devia ser assim. Você é filho do Deus Altíssimo, daquele que abriu o mar vermelho. Você não viu abrir, mas você escutou na história. Será que Deus só faz isso no passado? Deus faz grandes coisas para aqueles que nele confiam. Quantos aqui tiveram prova de que Deus age em seu favor? Levante a mão. Aleluia! Quantos aqui podem dizer até aqui o Senhor tem me ajudado? Você sabe disso. Então não tenha medo a hora que você encontrar o primeiro gigante que aparecer em janeiro, fevereiro, março, abril, sei lá. Você fala, peraí, a terra é boa, Deus está comigo, eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E vai começar a orar, e vai fazer como qualquer cristão faz. Qualquer cristão não faz isso, mas o cristão verdadeiro é aquele que vai falar com Deus, ou dobrando o joelho, ou andando, vai falar com Deus, e vai ter vitória contra esse grande inimigo. A verdade é que, irmãos, tudo depende da maneira que a gente encara a vida. Aquele cara que pode olhar aqui, aquela história do copo, você sabe, quanta água tem aqui? Está cheio ou está vazio? Está quase cheio ou está quase vazio? Quem acha que está quase cheio aí? Levante a mão. Quantos que acham que está quase vazio? Levante a mão. Está vendo como vocês são? Já estão olhando com falta de fé, meu amado. Está quase cheio, olha para o lado bom. Está quase cheio, olhe para o lado bom. Mas falta um montão. Tudo bem, irmão, mas olhe pelas coisas pela fé. Comece a entender que não é só você que faz. Você, com Deus com você, Deus à sua frente, as coisas vão ser melhores. Com Deus à sua frente, Ele vai encher o copo inteiro. Com Deus à sua frente, você vai vencer o seu gigante. Com Deus à sua frente, o seu nome será diferente, não vai ser mais Vera a medrosa, mas vai ser Vera a confiante no Senhor, a vitoriosa, aleluia. Você sabe que o meu nome quer dizer Vera Luísa, o meu nome é, e minha mãe me deu esse nome, ela não imaginava que eu precisava tanto desse nome, porque Vera quer dizer verdadeira, e Luísa quer dizer guerreira, e eu precisava tanto desse nome como um pastor, eu preciso muito, porque esses versículos aqui, como aquele, o temor, você tirou aqui, volta aqui, segundo Timóteo, quando comecei o ministério com 26 anos, como pastora da igreja, dá para você pôr ali, bonitão? Não sei quem está lá, se não for bonitão, é bonitinha?
porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Foi tão importante para mim, no começo do meu ministério como pastora daqui na igreja, porque enquanto eu era presidente da mocidade, meu pai estava junto, e eu me apoiava muito nele, mas no dia que ele foi embora, eu não tinha mais apoio, eu só tinha apoio do Espírito Santo. Socorro, Espírito Santo! Então eu pegava esses versículos e ficava comigo. Esses versículos me ajudavam. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É assim que nós temos que encarar esse ano, irmãos. Deus está comigo, eu vou conseguir em nome de Jesus. Deus está comigo, eu vou olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Deus está comigo, eu vou conseguir, porque o Senhor me dá vitória. Quantos compartilham disso comigo e vão ter mais fé? Pelo menos vão lutar para ter mais fé esse ano. Levante a sua mão, amado. Levante a sua mão. Deixa de ser medroso. Deixa de ser como aquele povo. Na verdade, aquele povo, simplesmente eles não confiavam no Deus vivo. Eles tinham visto os milagres, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eu quero saber quem conhece de verdade Deus aqui, de verdade. Levante a mão. Você teve uma experiência com Deus, irmão? De verdade? Deus é o seu Senhor? Sim! Sim! Então Ele vai à sua frente? Ele vai abrir caminhos? A porta aberta, como é que é mesmo? Que diz a música? A porta fechada. Não. Esse acabamos de cantar hoje. Carlinhos. A porta aberta é você, a porta fechada é você. Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas, Deus vai à sua frente, Deus vai dirigir você, e você vai confiar. Mesmo que você chegue na hora e fale assim: Deus, o Senhor está comigo de verdade? E Deus fala: filho, não tenha medo, eu estou com você, filhinho. Aguenta aí porque eu te dou força. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo tão absurdo, tão esquisito, as coisas certas parecem que estão erradas, e as coisas erradas parecem que estão certas. Lá fora o pessoal fala cada coisa que você fala, você fica de boca aberta. Meu Deus, como a pessoa pode acreditar nisso que está falando? Mais do que nunca precisa de um povo que seja realmente povo de Deus, que faça diferença nessa terra, que faça diferença lá na chave, que faça diferença no seu bairro, que faça diferença aqui no Brasil, porque não estamos fazendo muita coisa ainda, precisamos fazer muito mais. Amém, amados? Amém. Oh,